1 Coríntios, capítulo 2. Eu quero ler do versículo 6 ao 8. Nesse contexto de contrastar a sabedoria humana com a divina, ele diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria desse século ou desse mundo, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse mundo conheceu. Preste atenção na frase: nenhum dos poderosos desse mundo conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Que poderosos são esses? Ele estava falando de gente que estava investida de autoridade, com uma expressão de poder político, e que teve o poder de decidir a crucificação de Jesus. Pilatos está no bolo. Ele diz: se o tivessem conhecido, com a sabedoria de Deus, não com a terrena, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então é evidente que Pilatos não conheceu tudo que podia conhecer sobre Jesus. E aqui nós temos um ponto, de que de alguma forma o seu julgamento é afetado pela falta de conhecimento. Agora, algo que nós precisamos entender é que a falta de conhecimento dele não o exime da responsabilidade que ele tem. Quando Jesus, lá em João 19, 11, diz para ele: quem me entregou a ti, maior pecado tem, ele está dizendo: você está pecando. Agora, tem gente que está pecando mais do que você. Você não é o único. E tem gente pior na fita do que você está. Mas você está pecando. Embora a gente reconheça o outro lado da crucificação, e eu vou terminar falando disso, que é como Deus usou essa rejeição dos homens, a ida de Jesus à cruz para resolver o nosso problema e trazer salvação espiritual. Isso não significa que Deus tratou Pilatos como se fosse uma espécie de marionete, obrigando a crucificar Jesus. Foi dado a ele o direito de escolha. Deus já sabia a escolha que ele faria. E Jesus, diante dele, está dizendo: você está pecando. A diferença é que quem me entregou a você tem um pecado maior do que o seu. Agora, do que é que Jesus está falando? Jesus está falando que nós seremos julgados na proporção do conhecimento que nós temos. Ele está dizendo: quem me entregou a ti? Ele está falando de um efeito em cadeia. Onde começou? Judas entrega Jesus às autoridades dos judeus. As autoridades dos judeus o entregam a Roma na pessoa do governador, que era Pilatos. Agora ele está dizendo: quem me entregou tem um pecado maior. Por quê? Esses judeus sabiam muito mais, não só sobre Jesus, mas sobre as profecias messiânicas do que Pilatos. Eu li um artigo uma vez que um grupo de matemáticos, de experts da área, tentaram fazer um cálculo das probabilidades de que tantas profecias bíblicas se cumprissem numa pessoa só, como é o caso de Jesus. E eles tiveram dificuldade para nomear, dificuldade de nomenclatura com qual era aquele número. A probabilidade era de 1 em não sei quantos zilhões. Eles não conseguiram definir. Porque estatisticamente, a possibilidade de tudo convergir, cumprir numa pessoa, ainda que essa pessoa conhecesse as profecias e tentasse se enquadrar nisso, exigia algo que além das estatísticas. Os escribas e os fariseus conheciam profundamente a lei. Eles sabiam tudo o que era dito a respeito do Messias, de onde nasce, de onde vem, qual é a linhagem, o que acontece com ele, todos os sinais, tudo isso está convergindo em Jesus. Mas a Bíblia diz que Pilatos sabe que é por inveja que o entregaram. A Bíblia não fala só do que Paulo lá na frente chama de um zelo sem entendimento. Mas ele reconhece a maneira como eles estão lidando com aquilo. O como Jesus, de alguma forma, está balançando e chacoalhando aquela sociedade. A turma olha e diz: esse é um problema a ser eliminado. Agora, eles conhecem mais. Jesus está dizendo: o pecado deles é maior do que o seu. Agora, quem me entregou na mão deles, conhecia mais do que eles. Porque eu não só venho demonstrando como tudo isso se cumpre em mim. Ele andou perto de mim, conheceu meu caráter, minha integridade, viu os milagres, todos os selos e o aval de Deus sobre meu ministério. Então, quando ele faz o retrocesso de onde começou, quem entregando quem, ele está criando uma progressividade de responsabilidade. Toda ela está relacionada ao conhecimento. A Bíblia diz que a quem muito for dado, muito será cobrado ou exigido. Em Lucas, no capítulo 12, abra sua Bíblia lá, por favor, Lucas 12, 47 e 48. Jesus ensinando diz assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Conheceu, não fez,
muito açoite. Verso 48, aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, não conheceu, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. O que conheceu, terá mais açoite. O que não conheceu, terá menos. Os dois serão açoitados. Quem conheceu tem o ato de deliberar da rebeldia. Quem não conheceu tinha a responsabilidade de ter conhecido. Mas a medida do juízo é diferente. O fato de Pilatos não ter tido o devido conhecimento não exime dele a sua responsabilidade. Agora, quando aqueles de nós que temos um conhecimento maior rejeitamos, estamos cometendo o que Jesus classificou de um pecado maior. Aliás, deixa eu te mostrar isso na palavra de Deus, porque isso traz temor ao meu coração. Segunda Epístola de Pedro, no capítulo 2, nos versículos 20 e 21, a Bíblia diz, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Irmão, a situação de alguém conheceu a verdade e se desvia é muito séria, é muito delicada. A Bíblia diz que o último estado é pior do que o primeiro. Verso 21 diz, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deus está dizendo, é melhor não ter conhecido do que conhecer e voltar atrás. Eu lembro de uma ocasião com um irmão, que começou a sumir dos cultos, falei, querido, não te vejo mais. Ele falou, não, pastor, eu vi o senhor falar uma parada lá de que a gente vai ser cobrado no conhecimento, é melhor não conhecer mais nada. Mas na cabeça dele eu escapo de qualquer responsabilidade. Eu falei, não, só muda a dimensão do juízo. Agora, é melhor ter o conhecimento que me tire do juízo do que ter conhecimento nenhum que me garanta menos juízo, mas de fato juízo. Agora, a gente precisa entender essa responsabilidade. A Bíblia diz, quem conheceu e volta atrás é pior do que aquele que nunca conheceu. Ou seja, os dois terão condenação. Mas lá, no lugar de condenação, o nível de juízo será diferenciado. Essa responsabilidade é evidente na palavra de Deus, ela é apresentada em diversos âmbitos. O fato de que Pilatos não conheceu, não o exime. Aqueles que conheceram tinham uma responsabilidade maior. A verdade é que quando um coração se dispõe para buscar de Deus a verdade, a Bíblia diz que Pilatos pergunta para ele, que é a verdade? Você percebeu a profundidade daquela conversa? E a Bíblia diz que quando ele pergunta, vira as costas e sai. Basicamente, aquela pergunta é assim, vamos relativizar isso que você está dizendo e ponto final. Ele não cavou, ele não foi a fundo, ele teve uma oportunidade que pouca gente teve, de estar cara a cara com o Senhor, de aprofundar esse diálogo, e ele não fez. A Bíblia fala de um centurião da corte italiana, de Roma, chamado Cornélio. A Bíblia diz que ele era piedoso, temente a Deus, de contínuo fazia orações, esmolas ao povo. Ninguém é salvo pelas boas obras. Mas o que a gente percebe é que ele está procurando o caminho. Um anjo de Deus aparece para ele. E diz, Cornélio, tuas orações, tuas esmolas chamaram a atenção de Deus. Eu vim aqui para te dizer o seguinte, manda chamar Pedro, que está na casa de fulano, na rua tal, ele dá endereço. Manda chamá-lo, porque ele te dirá palavras, mediante as quais será salvo você e toda a sua casa. Onde está dizendo, você ainda não está salvo, mas você está na busca da verdade, você chamou a atenção de Deus, e Deus vai te apontar o caminho com clareza. Fui enviado para sinalizar como você pode encontrar a resposta. Irmão, sempre que há uma predisposição de alguém, Deus quer aproveitar esse espaço. Em Atos 16, 14, a Bíblia diz, Deus abriu o coração de Lídia para atender às palavras que Paulo dizia. O texto não está dizendo que ele escolhe abrir o coração de um e fecha o de outro. O texto está falando de pessoas que já fizeram uma escolha tão forte no seu coração, que Deus, em contrapartida, coopera para que o entendimento venha. Em Mateus 16, quando Jesus está em Cesareia de Filipe, a palavra de Deus diz que ele pergunta, que dizem os homens ser o filho do homem? Basicamente, Jesus está dizendo o que estão falando sobre mim, sobre minha pessoa, sobre minha identidade. Quem eu sou? O que é que eles estão dizendo? Como está a bolsa de apostas, a gente poderia falar numa linguagem atual. Os discípulos respondem, diz, olha, estão dizendo que você é Elias. Então, gente botando já associado com Moisés, até Jeremias entrou na dança, e até João Batista estão dizendo que ressuscitou dos mortos, que você é o João que voltou.
Jesus vira para os seus e diz: e vocês, o que dizem a meu respeito? Pedro dispara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele diz isso, o que é que Jesus responde? Ele diz: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas o Pai que está nos céus. Ele está dizendo: o entendimento de quem eu sou é obra de uma revelação de Deus no seu coração. Agora, o Pedro é parte da turma que está falando que Jesus é outra coisa e jogando pedra nele à distância? Ou é parte da turma que desistiu de tudo que tem para se aproximar, para entender, para corresponder devidamente com ele? Porque a revelação, querida, ela vem na contrapartida de um coração que busca. Há uma lei de reciprocidade na Bíblia. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A Bíblia diz, o Senhor diz: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam, eu desprezarei. A atitude do homem pode levá-lo a uma revelação mais profunda ou não. O problema é que muitas vezes, mesmo quem não conhece, não está nem buscando conhecer. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e falou: não, olha, tudo que eu li de Jesus me balançou, mas não me convenceu. Eu falei: então investiga mais um pouco. Mas não pare aí onde você está. Tente conhecer um pouco mais. Nós temos a história de um autor de renome brasileiro, que ele, na verdade, foi ler os evangelhos numa atitude de incredulidade para querer ridicularizar aquilo que estava ensinado lá. Foi profundamente impactado e se converteu. Mas esse processo aconteceu quando ele resolveu estudar e investigar, ainda que a intenção inicial fosse só atacar. Houve uma abertura, houve uma receptividade que produziu transformação. Eu tenho visto isso na vida de muita gente. Gente que começa a dizer: Deus, se você de fato é o Deus vivo verdadeiro, se Jesus é de fato o Filho de Deus, eu quero conhecer, eu quero entender. A palavra de Deus diz que Deus de um só homem fez todas as raças das tribos dos homens, está lá em Atos 17, para que o buscassem. A Bíblia diz: o qual não está longe de cada um de nós. A Bíblia diz: para que, ainda que tateando, o buscasse. Paulo está usando que figura? De alguém que não está enxergando, está limitado, desprovido de visão, mas vai apalpando. Eu preciso achar, eu preciso encontrar Deus. E muitos de nós podemos testemunhar isso. Muitos de nós, antes de ter um encontro com Cristo, batemos em muita porta, corremos atrás de muita coisa. Mas mesmo quando a pessoa não tem todo o conhecimento, deveria procurar ter. Quando existe o conhecimento, a responsabilidade aumenta, mas quando ele não está lá, não exime de responsabilidade. Todos têm que escolher. E é importante que a gente também entenda isso. Mesmo você que está me ouvindo e já fez sua firme decisão por Jesus, graças a Deus, é importante a gente entender que a cada novo dia é o dia de sustentarmos a decisão que tomamos, para nunca volvermos atrás, como disse Pedro, abandonando o santo mandamento. Essa decisão se renova a cada dia e o nosso compromisso deve se manter firme e forte a cada novo dia, em nome de Jesus. E para concluir, a gente precisa terminar enxergando o como a bondade, a graça de Deus, o Deus que faz com que todas as coisas contribuam para o bem, como Deus conseguiu trabalhar essa circunstância toda da rejeição de Cristo para oferecer salvação. Em João 1, a Bíblia diz: veio para o que era seu, o seu povo, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Deus está dizendo: ainda que com rejeição, eu vou criar um ambiente, uma oportunidade para que isso se torne bênção para a humanidade. Jesus acaba indo à cruz. Mas Paulo escreve em 2 Coríntios 5,18, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Esse é o outro lado da crucificação. Como Deus traiu bênção para mim e para você. Como Deus permitiu que a inimizade fosse derrubada através do perdão dos pecados. Ou como a dívida foi paga. O Salmo 49, 7 e 8 diz que ninguém poderia dar a Deus o resgate pela vida do seu irmão. A Bíblia diz que a redenção da sua alma é caríssima. Nós tínhamos um problema, uma dívida impagável, mas Colossenses 2,14 diz que ele veio, removeu o escrito de dívida que havia contra nós e o pregou na cruz. Ele veio para nos inocentar. Ele veio nos proporcionar algo que lhe custou caro. Isaías, 700 anos antes de Cristo aproximadamente, já estava dizendo de forma detalhada o que iria acontecer com ele. E eu quero terminar lendo esse último texto. Isaías capítulo 53. Do versículo 3 até o 7. A Bíblia diz: ele era desprezado
e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Ele já estava profetizando a morte do Senhor. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando ele der a sua vida como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias. O texto está dizendo dele ser cortado da terra dos viventes, a morte. Dele entregar a sua vida, dependendo da versão, a sua alma, como oferta pelo pecado, fala da morte, mas diz, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. Esse texto está profetizando a ressurreição do Senhor após a sua morte. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Eu olho para esse texto, querido, e existe gratidão no meu coração. O Deus onisciente, o Deus presciente, sabia exatamente toda a rejeição que Cristo experimentaria. Mas ele diz, eu vou moê-lo, eu vou fazê-lo enfermar por causa de vocês. Isaías está profetizando e pelo Espírito de Deus ele diz, foi pela transgressão do meu povo, foi em favor de nós. E a verdade é que o resultado de tudo isso é que quando cremos não só em quem Ele é, mas no que Ele fez por nós, e damos a Ele o devido status de Senhor, de viver em obediência a Ele e os seus mandamentos, essa salvação entra nas nossas vidas. E verdade é que, embora o julgamento se repita, nós não precisamos crucificá-lo de novo. Nós podemos viver os benefícios da crucificação que já aconteceu e podemos permitir que isso toque as nossas vidas.